Boa noite, empresário, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao nosso 7º episódio. E hoje, aqui no CEO Talks Podcast, não dá para ficar por menos. Hoje, no nosso sétimo episódio, tenho aqui a honra de trazer um amigo, trazer aqui um empresário com uma trajetória inspiradora. E essa trajetória vai ser contada para você, empresário que está trilhando a sua jornada aí no empreendedorismo, ou mesmo aspirante aí a carreira solo. Tenho certeza que o episódio hoje, o episódio 7, vai trazer muito conhecimento, vai trazer muita expertise, porque nós vamos tocar em pontos cruciais da jornada desse empresário que está aqui na minha frente, que vai compartilhar conosco essa jornada maravilhosa que ele tem. E principalmente, da onde ele saiu, para onde ele almeja chegar. E hoje, quero pedir para você pegar aqui esse episódio e manda para o empresário, manda para um amigo que está trilhando essa jornada. Então, de repente, próximo a você, que tem aí essa vontade de empreender nesse país, vamos dizer, com grandes oportunidades, não dificuldades, mas oportunidades de crescimento para todo mundo. Então, te convido a encaminhar esse episódio. Se inscreve no canal, dá um joinha pra gente fortalecer aqui esse canal, porque esse canal tem um objetivo muito claro de ajudar empresários a terem ascensões e a gente conseguir tornar esse país, esse Brasilzão maravilhoso, cada vez mais próspero. E o que precisa são empresários como nós, que estamos aqui, dedicados, correndo atrás do nosso pão de cada dia. E hoje, quero ter a honra aqui de chamar o Diegão, né, Diegão? Direto de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para falar um pouquinho com a gente. Diego, obrigado pelo aceite, por esse bate-papo aí de 60 minutos que teremos. Diegão, eu nem vou te apresentar, porque o seu currículo aqui é tão extenso que eu quero te dar as honras. Mas primeiro, muito obrigado, meu amigo, pelo aceite desse bate-papo. Fala, Gustavo. Eu que agradeço pelo convite. Está sendo maravilhoso esse nosso contato. Um cara que está aí para ajudar muitos empresários a melhorar e a elevar a sua mensagem. Eu costumo dizer que todo ser humano, todas as pessoas, elas têm um ouro. Só que tem muitos que, infelizmente, partem sem ser lapidados. Enfim, por bloqueios, por vergonha, por muitas coisas. E eu tenho certeza que esse trabalho que tu está fazendo, ele é um trabalho diferenciado e é um trabalho que vai ajudar a formar grandes líderes e levar essa mensagem para esse nosso Brasil aí, que necessita também de mensagens positivas, né? Porque negativas a gente já tem bastante. Então, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar participando aqui do CEO Talks, com muita honra e com muita alegria. Eu vou procurar contribuir um pouco, trazendo um pouco a minha jornada, as experiências, acertos e erros. Sou muito executor, muito mão na massa, né? Santa Maria, natural lá do coração do Rio Grande, né? Santa Maria está localizado. Quando a gente sempre fala Santa Maria, vem sempre uma mensagem negativa, que é a cidade da tragédia, da Boate Kiss. Mas, de alguma forma, a gente procura fazer o bem e entender que mensagens positivas ajudam pessoas a pensarem positivo e terem novos resultados. Então, mais uma vez, muito obrigado e tenho certeza que a tua audiência ela vai aproveitar muito essa mensagem que tu traz para todos eles e que tu extrai de grandes líderes, de grandes empresários. Exatamente, Diegão. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade desse bate-papo. E você falou realmente a essência desse canal no YouTube, a essência desses episódios, que é a gente mostrar a realidade, mostrar a jornada do empresário do período de crescimento. Porque hoje, Diegão, você concorda comigo que a gente vê muitos empresários, pessoas que estão já tendo aqui o seu resultado financeiro, que já estão prósperos em vários aspectos emocionais, espirituais, financeiros, e a pessoa, de repente, não compartilha a jornada dela. E o que nos motiva e o que nos faz enxergar a nossa situação atual é a gente poder olhar para aquele empresário que hoje está bem sucedido e pensar melhor. E descobrir que ele trilhou dificuldades também. Que ele não nasceu grande. Sim. Que ele não está onde ele está de um dia para a noite. Sim. Teve uma jornada. E uma jornada que ele teve que fazer decisões. Algumas certas, muitas erradas. Mas todo esse processo, como você disse, foi lapidando, né? Como o ouro mesmo, você não encontra ele puro na terra. Sim. Você encontra ele lá na sua essência, porém ele precisa ser trabalhado para poder estar, por exemplo, ali puro, servindo como uma aliança no máximo da sua pureza. Sim. Então é isso que a gente tem a pretensão desse canal, é de trazer empresários que têm o que entregar
contando a sua jornada, porque são detalhes da sua jornada que você vai passar aqui pra gente, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para aquele empresário que tá vendo agora esse canal, que tá vendo esse episódio e falar, caramba, estou passando por isso que o Diego passou. E o que o Diego fez, que eu posso estar fazendo hoje, que vai mudar o meu resultado. E essa é a mensagem que esse canal no YouTube foi feito, para falar da jornada e não só do final do empresário, do momento bem sucedido. Diegão, Santa Maria, então nunca saiu de lá. Bora lá, Nasceu então. por lá. Então, vamos pra cima. E da onde começou o primeiro emprego, o primeiro trabalho do Diegão? Pra quem não me conhece ainda, Diego Calegari Dias, é inclusive o nome completo que tá lá no Instagram. Natural de Santa Maria, gaúcho, apaixonado pelo meu estado, apaixonado pela minha cidade. Tá faltando uma coisa aqui nessa mesa, Diegão. Do lugar desse copo de água. Ah, na próxima vem. Tá faltando alguma coisa. Hoje... Vamos lá, o que tá faltando pro gaúcho aqui na mesa, no lugar desse copo d'água? Vamos ver se já pensaram também. Hoje de tarde, só que a gente chegou verde. Vamos ver, tá faltando o chimarrão gaúcho. Então o chimarrão é um acessório que... a cuia é um acessório que a gente carrega junto com o bom gaúcho. Né? É uma tradição muito forte, né? A maioria dos gaúchos tomam chimarrão. Tem alguns que tomam manhã, tarde e noite, alguns de manhã e tarde. Mas compartilho muito desse hábito. Coloco uma cafeína pra dentro pra aguentar os treinos. E eu te falei que não conheço, cara. Eu preciso experimentar o chimarrão, cara. Não conheço chimarrão. Mas vamos lá. Interrompendo. Então, pra quem não me conhece ainda, Diego Calegari, 40 anos. E desses 40 anos, praticamente 20 anos, eu dedico a minha vida profissionalmente pro mundo empresarial. Pro comércio, principalmente. Nessa jornada, Gustavo, foram feitas grandes realizações. Mas o principal objetivo de eu estar aqui hoje é que muita gente enxerga a vitrine, enxerga quando tu já está no topo. Só que tem toda uma jornada que é muito importante. Por quê? Porque se as pessoas não entendem que de um caminho, de um ponto A para um ponto B, foi uma trajetória, foi um caminho cheio de buracos, de desafios, as pessoas desistem no caminho. Então é muito importante isso que tu falou agora, dessa jornada empreendedora. Por quê? Porque a maioria do brasileiro, ele começa de baixo, ele começa sem recurso, ele começa sem crédito. O que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, principalmente, Gustavo? Nós abrimos 156 lojas em 2 anos e meio. Num período que todo mundo estava com medo, que estava fechando o negócio, nós estávamos abrindo. A gente foi contra. A gente viu a crise pandêmica como uma oportunidade. Obviamente, depois que já tinha sido feito todas as estruturas, organizado, o país já estava organizado, com segurança, o pessoal já estava se vacinando, enfim. Então a gente foi, digamos, contra o fluxo, e a gente abriu 156 lojas, que é uma franquia que a gente tem hoje lá no Rio Grande do Sul, Multi 10. Então foram 156 lojas. Daí o pessoal, Diego, tu abriu as 156? As 156 elas não eram minhas. Algumas eram minhas. Só que eu percebi que muitos amigos eu tinha deixado pra trás, depois que eu consegui acertar a rota. Mas esse Multi 10 era empresa do quê? É a loja do quê? Multi 10 é uma loja, varejo. Varejo. O ramo de varejo. Lojas de utilidade doméstica. Ah, legal. Com um posicionamento único, definido, que tudo que a gente vende nela custa 10 ou 20 reais. Que fácil, cara, que objetivo. Objetivo. Por quê? Porque eu entendi no jogo que o jogo da percepção é algo muito importante. Então, quando eu posiciono meu negócio para vender tudo por 10 e 20 reais, as pessoas, obviamente, já nicham um público, que isso é muito importante, e as pessoas já entendem que elas têm uma percepção que lá o dinheiro vale mais, porque lá elas compram mais coisas, porque já tem uma percepção de... é barato, né? Então já fica claro isso. E com isso a gente conseguiu escalar muito. Então essas 156 lojas foi num período de 2 anos e meio. Também eu construí o Cesla, um complexo de pádel que em 3 anos nós deixamos ele... A franquia Multi 10, num período ali de 3 anos, ficou claro que foi o maior grupo de franchise no Rio Grande do Sul, a maior escala do varejo naquele período. E pela década, foi uma das empresas, foi uma marca que mais cresceu. Eu sou obcecado por escalar negócios. Eu sou obcecado por dar oportunidade para a pessoa. Dar oportunidade para as pessoas. Então, quando eu tenho uma visão que uma pessoa tem a capacidade de fazer algo,
ou que com as minhas instruções eu consigo levá-lo de um ponto A para um ponto B, é uma das coisas que mais me move. Eu pegar pessoas e levar de um ponto A para um ponto B. Definir uma rota de crescimento. E com isso eu fui sempre criando negócios para contratar pessoas, para transformar um amigo num empresário. Teve histórias de amigos meus que estavam desempregados, morando de favor na casa do sogro, e depois, em 6 meses, estavam faturando milhões no varejo. Caramba. Por quê? Porque pegaram um negócio, uma marca forte, um negócio posicionado. Mas, enfim, quais foram os grandes feitos do Diego? 156 lojas da Multi10 abertas em 2 anos e meio. Construí um escritório de representação por onde uma década. O meu primeiro pedido, eu costumo dizer que foi R$2.000, né? Primeiro pedido para loja. Primeiro pedido que eu vendi era um escritório de representação que eu vendia para as lojas também. Entendi. Então eu trabalhei muito no B2B e no B2C. Então eu vendia para as lojas. O primeiro pedido foi R$2.000. E o último pedido que eu fiz, uma década depois, R$22 milhões em 2 horas. Subiu um pouquinho. Subiu. No primeiro pedido, eu ganhei R$100, que eu ganhava 5%. E no último pedido, eu ganhei 1 milhão e alguns farelinhos em 2 horas de trabalho. Foi um dos melhores resultados que eu tive num curto espaço de tempo. Então... Poder de escala. Exatamente. Então, Calegari Representações foi um escritório que eu criei. A marca Multi10. Depois eu fui me aventurar um pouco, brincar de empreender no esporte. E lá no Rio Grande do Sul, um esporte que é muito forte, hoje está muito forte na Argentina, na Espanha, está chegando com muita força no Brasil, chegando pela fronteira, que é o pádel. Para quem não conhece, o pádel é uma espécie de tênis, onde jogam 2 e tem um vidro atrás que auxilia. É um esporte bem bacana. Cara, eu não conheço. Então, Pádel. Pádel? Caramba, eu não conheço. Daí aquele negócio, os amigos, mas tu não entende nada de pádel, tu vai quebrar um negócio desse tamanho, não existe demanda, e a gente já tem um feeling de negócio. Em resumo, em 3 anos a gente transformou o Sesla, a gente criou a marca, fez toda a arquitetura de marca, e essa empresa se chamou Sesla. Qual que é o significado de Sesla? Complexo de esporte e lazer. Então a gente não fez um clube de pádel, a gente fez um complexo de esporte e lazer, gerando senso de grandeza. Na época que a gente construiu, foi o maior clube de pádel e beach tênis da América Latina. Com 6 quadras de pádel e 8 quadras de beach tênis. Já nasceu grande, vamos dizer. Já nasceu grande. Bem estruturado. Um peitaço. Eu sempre gostei de dar um passinho um pouquinho maior. Aprendi muito com isso, que logo eu vou falar. E em 3 anos eu transformei o complexo no complexo mais reconhecido, com os maiores feitos, com os maiores eventos que a gente fez na América Latina. E hoje eu estou muito contente com esse teu convite, porque justamente agora, essa semana, a gente está se mudando para Alphaville. Vamos residir aqui, porque agora a gente não quer mais trabalhar só com produto. Agora a gente não quer mais trabalhar só com esporte. A gente quer trabalhar com pessoas. A gente quer trabalhar com transformação. E tem pessoas maravilhosas aqui, mas também nem todas as pessoas vendem e falam e comunicam a verdade. Então, com isso, eu quero criar um movimento dos empreendedores de resultado real, porque a gente precisa, junto com Gustavos, junto com Diegos, a gente precisa de grandes líderes, de pessoas com resultados, que contribuam, que compartilhem a sua mensagem para inspirar, ajudar, motivar, direcionar pessoas para a rota do crescimento. Que não fiquem dependendo. Que não fiquem dependendo do governo, que não fiquem dependendo da família. Acho que a pior doença que pode existir no ser humano é a dependência. Não tem nada melhor que a liberdade. Então, pessoal, compartilhei um pouco dos meus grandes feitos, Calegari Representações, Multi10, Sesla e mais algumas coisas. Mas vários negócios ao mesmo tempo. Vários negócios. Aquele brasileiro com sangue, com vontade de fazer acontecer, montou várias coisas, ainda todos no Sul, né, na época? Todos Imagina, no Sul. Todos no Sul. Todos no Sul. E você falou que tá vindo agora para Alphaville porque você mudou um pouco, de repente, de produto para pessoas. Exatamente. Antes de chegar, Gustavo... E o que deu essa mudança? Antes de chegar em Alphaville, eu vou voltar um pouquinho na minha história. A gente expandiu as lojas, a gente construiu um complexo que foi reconhecido internacionalmente, o maior da América Latina. Nós colocamos um escritório de representação, que a gente fez um trabalho excelente lá no Rio Grande do Sul. Mas muita gente vê
quando a gente chega no topo, quando a gente tem um ótimo resultado, quando a gente prospera, quando a gente cresce. Só que acho que todo grande empreendedor passa por uma jornada muito difícil. E nessa minha jornada, eu acho que o primeiro grande desafio é que eu comecei a empreender 30 dias após a perda de um filho. Por que eu tô falando isso, Gustavo? Porque eu vejo todos os dias pessoas dando desculpa. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou empreender? Eu não tenho crédito. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha crédito. E eu e a minha esposa, totalmente abalado, psicologicamente, financeiramente, emocionalmente, enfim. Fazia 30 dias que nós tínhamos enterrado o nosso primeiro filho, que se chamava Davi. Eu só estou dizendo isso porque, independente do que aconteça, nós somos o que nós fizemos com as coisas que acontecem com a gente. Uma das formas de diluir o luto, diluir as grandes dores que a gente tem, é eliminar a ociosidade. Então, diante disso, a gente não tinha o que fazer a não ser empreender. A família da minha esposa tinha passado por grandes dificuldades, eu venho de uma família muito simples também, então a gente começou a empreender, e logo em seguida já veio a primeira falência. Por quê? Porque eu comecei a empreender. Por quê? Porque eu não sabia nada. Eu empresa, né? Então eu não construí uma empresa, era uma eu-presa. Só que cada fracasso gerou muito aprendizado. Então, meus 5 principais fracassos. Eu não diria fracasso, mas assim, grandes dores, grandes desafios nessa jornada. Tanto pessoal, quanto profissional, quanto financeira. Primeiro, a perca de um filho. Depois, quebramos 3 vezes. E agora, por último, descobri um câncer. Então, diante disso, tudo na vida tem 2 lados. Tu acredita aí? Diego, já escutei muito isso. Diego, mas como que vai ter o lado positivo perder um filho? Tem. Porque isso nos gerou um grande significado do que representa o amor. Talvez uma das formas que a gente consegue crescer tão sólido e tão rápido e escalar negócios e contribuir com a vida das pessoas, porque tanto eu quanto a minha esposa, Michele, a gente coloca muito amor no que a gente faz. E a gente tem certeza que parte desse amor que a gente coloca hoje nos nossos negócios, que é o que a gente ama fazer, junto com isso está o nosso primeiro filho. A gente descobriu um significado do amor, que às vezes o amor é eu te amo, mas é um te amo muito raso, muito frio, sem significado. O Davi trouxe a essência do amor verdadeiro. Exato. Que vocês replicam em tudo. Exato. Que vocês se propõem a fazer daquele momento em diante. Exato. Então o que a gente sente hoje? A gente sente o Davi. Cada resultado que a gente tem, cada crescimento, cada pessoa que a gente pega na mão e ajuda, a gente sente que ele faz parte dessa ajuda. Ele é essa força, ele é esse amor que nos nutre. Então, ou seja, diante, eu não sei qual a dor que tá, da pessoa, de quem está nos escutando, não sei qual a dor que tu está passando hoje. Eu não sei se tu está com dificuldade financeira, eu não sei se tu está abalado emocionalmente, eu não sei se tu teve alguma grande perca na família, mas independente da dor, por trás de toda dor, existem coisas positivas. E é para lá que tem que olhar. Pro lado positivo da vida. O lado positivo que você trouxe da ausência do Davi. Exatamente. Foi descobrir a essência do amor verdadeiro. Do amor. Foi a maior perca. Eu não desejo para eu não desejo para ninguém, não desejo para um inimigo, para nada. A perca de um filho é algo que para mim doeu demais. Imagina para minha esposa, porque não existe preparação para a morte. E é a dor mais ingrata Exato. Que se pode ter, é ter que dar adeus para um filho. Exatamente. Porque é contra a natureza. Contra a natureza. Exato. Tudo que é contra a natureza dói demais. Então, mas teve uma dor, mas foi proporcionalmente, essa dor se transformou em coragem, se transformou em ousadia, se transformou num significado forte da palavra amor. Então, esse foi o primeiro desafio da nossa vida, e a partir dali a gente quebrou 3 vezes. A primeira por necessidade. Por que eu digo por necessidade?
a gente não tinha emprego, a gente tinha que fazer alguma coisa. Então a gente começou a empreender. Logo quando tu começa a empreender, tu mais erra do que tu acerta. Logo o resultado fica negativo. Então eu digo que eu quebrei por necessidade. Alguns anos depois eu quebrei por falta de planejamento estratégico. Porque eu já poderia ter feito uma pesquisa, eu já tinha habilidade e eu fui impulsivo. Eu fui lá e fui fazendo para depois ver o que ia dar. Eu não fiz pesquisa, eu não fiz planejamento, eu não fiz tudo que eu faço hoje lá no GPS, que lá no, mais adiante do nosso podcast aqui eu vou trazer um pouco do que é esse GPS. E então a segunda vez foi por esse impulso, por essa falta de maturidade de sentar e analisar número, analisar as pessoas, analisar a demanda versus oferta. E a terceira e última foi com certeza por... Eu já tinha crescido bastante, nós já tínhamos crescido bastante. E eu não soube dizer não para todas as pessoas que me pediram alguma coisa. Ou me pediram dinheiro, ou me pediram para ser fiador, ou me pediram o meu nome, enfim. Algumas coisas elas me pediram e eu, por aprovação social, por não querer perder aquele amigo, eu não soube dizer não. Só que o detalhe importante, Gustavo. Eu considero que eu quebrei 3 vezes, mas eu quebrei praticamente o meu CPF, meu emocional, meu corpo sentiu, inclusive na última, que eu acredito que esse câncer que eu adquiri está diretamente ligado às frustrações que eu passei há 3 anos atrás. Mas uma coisa é quebrar, ou seja, passar dificuldade. Outra coisa é tu perder o crédito. Eu posso dizer que eu quebrei, mas eu não perdi o crédito. Nunca ninguém bateu na minha porta para me cobrar. Meus filhos nunca viram alguém pegar e me ligar e me desaforar, porque sempre quando eu percebi que não ia dar conta, eu me antecipava o problema. Eu explicava, eu deixava claro. Meu pai já me dizia assim, ó, tu não deve obrigação para ninguém, desde que tu não deva para esse alguém. Então, nessa jornada empreendedora... Faz sentido. Nessa jornada empreendedora, vai ter o gerente de banco que vai te julgar o dia que tu tiver com uma restrição. Só que ele é um gerente de banco. Ele simplesmente está servindo uma instituição. Muitas vezes ele não sabe o que é empreender. Então o teu gerente vai te julgar. Às vezes pessoas da tua família vai te julgar. Teus amigos vão te julgar. Mas o que importa é o que tu tem no teu coração. Qual o motivo? Tu fez intencional para lesar alguém? Porque tem pessoas que fazem. Mas muitos empresários, eles acabam às vezes prejudicando outros empresários e outras pessoas, não por com uma intencionalidade do mal, e sim por falta de planejamento, por falta de uma educação empreendedora, que hoje no Brasil eu acho muito fraca ainda. Aqui em Alphaville mesmo, você levantou grandes líderes que deram certo para ajudar outras pessoas. Então a gente está vindo para esse movimento aqui para trazer verdade, para trazer resultado, para trazer muitas coisas que deram certo, mas também muitas coisas que deram errado. Porque eu acredito que a grande sabedoria é as pessoas aprenderem com o erro dos outros, né? Elas não precisam sofrer daí. Só que geralmente a gente sabe que a maioria das pessoas precisam errar, sofrer para aprender. Mas quem consegue ter a sensibilidade de aprender com o erro dos outros tem quilômetros. Está quilômetros à frente de qualquer outro empresário. E essa questão específica, Diego, que você acabou de falar, que é aprender com os erros dos outros, que esse canal foi criado. Que esses episódios, né, que nós estamos gravando hoje, o 7º episódio, traz essa virtude, traz essa essência. Porque eu quero mostrar as dificuldades que o empresário passou na jornada. Uhum. Porque aquele empreendedor, aquele empresário que está vendo agora esse canal, ele está trilhando a sua jornada. Ele está caminhando durante o seu processo. E momentos que o Diego acabou de entregar para a gente aqui são extremamente valiosos, porque são esses processos que de repente você está vivendo agora. De repente você já está numa ascensão profissional, financeira, e talvez, assim como aconteceu com o Diego, vão ter pessoas que podem e estejam se aproveitando do seu sucesso. Vamos ser realistas. Talvez pessoas ingratas, pessoas que não acreditavam no seu sucesso, pessoas que não acreditavam que você iria dar a volta por cima, pessoas que pelas suas costas te julgaram. E hoje, vem com aquele sorriso morno no rosto, aquela mão suave, bate no seu ombro e fala: eu acreditava em você. E falando nisso, você não consegue me ajudar financeiramente? Você não consegue ser o meu fiador e N coisas que podem estar acontecendo. Eu espero, empresário, empreendedor, que isso não esteja acontecendo com você.
Mas a lição que o Diego acabou de passar pra gente agora é que isso provavelmente vai acontecer. E não cometa um erro que talvez já esteja cometendo, ou que o Diego cometeu, de querer abraçar todo mundo e colocar em xeque, colocar em risco a integridade financeira, mental e estrutural da sua família para agradar quem não merece estar ao seu lado. Então, pega essa dica do Diegão aqui. Exatamente. Então, as dores, eu percebo que as dores, elas são inerentes ao ser humano. As dores, todas as pessoas passam. O empresário, talvez pela sua ousadia, talvez por tantas coisas tão complexas, hoje é muito complexo empreender, né? Tu tem que saber um pouco de tudo, porque se tu não sabe, hoje por exemplo, eu estava num grande evento que eu fui convidado, de um público seleto, de um público que pagou 100, 200, 300 mil reais para estar lá. E a gente foi convidado justamente para trazer a nossa história e compartilhar com eles. E também, sempre quando a gente compartilha e quando a gente senta numa mesa, a gente coloca o chapéu da humildade para também aprender com todos eles que estão ali. Então, foi muito gratificante esse convite. E nesse evento a gente percebeu que hoje uma das grandes dores, por exemplo, do empresário, das principais dores, eu preciso melhorar o meu marketing. Eu preciso melhorar o meu marketing. O que é marketing para ti, empresário? Porque se tu não aprender marketing, tu acha que alguém vai aprender? Tu acredita, empresário, que uma agência que atende 50, 70, 80 clientes, ele vai, de fato, entender, ele vai prestar um bom serviço para a tua empresa, sendo um copia e cola? Eu percebi ali de 100 e poucos uma dor geral com todos os empresários grandes, tá? Empresários grandes, empresários que pagam aí 100, 200, 300 mil por uma mentoria para ficar um ano de acompanhamento ali, eles já têm um nível de consciência grande. E mesmo esse pessoal com nível de consciência grande... errando nessa coisa tão primária. Errando, gastando 10, 20, 30 mil por mês, ou construindo um time. Não, agora eu tô com um time, eu tô com social media, eu tô com designer, eu tô com copyright, eu tô com gestor de projetos, eu tô com... E o resultado? Qual que é a tua audiência? Aonde que tá chegando a tua mensagem? A mensagem do que tu vende, do serviço que tu vende, do produto que tu vende, do problema que tu resolve na vida do ser humano. Qual que é a tua audiência? Sendo que a gente tem hoje uma máquina nas mãos. Uma máquina que pode te destruir se tu ficar cuidando da vida dos outros, e uma máquina que pode te enriquecer, que pode te ajudar muito a prosperar. Do que adianta ter uma Ferrari em casa e ficar dando a volta no quarteirão? Exatamente. Exatamente. Então hoje eu percebi centenas de empresários que eles são uma Ferrari, só que eles estão dando volta e volta e volta em roda do quarteirão. Alguns gastando, e é um exemplo por mim mesmo, pega 4 anos e coloca um time custando 20 e poucos mil por mês. 4, 5 anos. Isso, eu já investi 1 milhão em marketing. Estou falando sobre um pilar do empreendedorismo. Eu já investi 1 milhão em marketing. Para ter um resultado Lá no Rio Grande do Sul a gente fala pangaré. Sabe que um empresário investir 1 milhão, ele não está investindo por vaidade, por ego, para querer aparecer. É porque quando tu empreende, quando tu tem um negócio, quando tu tem uma solução para um problema de uma pessoa, o empresário ele tem o desejo de servir mais. Enquanto ele mais serve, mais ele ganha com isso. É natural. Sanar problemas. Só que marketing hoje é chamar... eu preciso vender mais. Para te vender mais, tu tem que melhorar teu marketing. Melhorar teu marketing, tu tem que aprender a chamar atenção. Tu tem uma loja, a tua vitrine tem que chamar atenção. A tua loja tem que ter uma audiência que visite. Então, sabe o que é 100 e poucos empresários, grandes empresários, com uma dor enorme? Eles querem escalar, eles querem crescer e eles não conseguem. Porque eles se batem muito no quê? Em agências que faz um copia e cola. Com perdão, mas a maioria, salvo exceções, e eu respeito, mas a maioria das agências que eu conheço é um copia e cola. Cobra pouco, entrega pouco. Eu acho que todo mundo se lascando. E é um modelo de negócio, né, Diego? Não é que tá errado a agência fazer dessa forma, mas o produto que ela se propõe a entregar nesse copia e cola, atendendo, claro, de 50, 100 outras empresas,
é o jogo que de repente aquela empresa está querendo melhorar só um pouquinho. Sim. Ah, eu quero melhorar 10% do meu faturamento, então eu vou contratar uma agência só para melhorar um pouquinho. Sim. Então eu acho que é tanto o jogo de quem busca e o jogo Também, de com quem certeza. oferece. Com certeza. Só dá aqueles 10%. Perfeito. A questão é, você é empresário, você quer melhorar só 10% ou você quer melhorar de verdade? Melhorar 100%, dar o dobro de resultado, o dobro de faturamento, o dobro de visualização. Você quer só pegar a sua Ferrari, que você está investindo e só ficar andando no quarteirão, ou você quer pegar a Ferrari e passar pela cancela da portaria do seu condomínio e pegar uma avenida em linha reta e poder usufruir o máximo do seu motor? Qual que é o jogo que você quer jogar? E é isso que o Diego está explicando pra gente, e é isso que ele vai falar agora na sequência, como abrir essa cancela do condomínio e pegar essa avenida para poder usar o máximo da sua Ferrari. E aí, Diego, como que eu faço então para poder acelerar minha Ferrari na rodovia? O que você orienta aí na sua jornada? Quando a gente fala em marketing, eu percebo que também tem muitos mentores, muitas pessoas que falam sobre posicionamento. Posicionamento, de fato, é como tu ter uma Ferrari também e andar em roda. Porque o que adianta tu te posicionar? Tu te posicionar. Quem que tu é? O que tu faz? Por que tu faz? Pra quem tu faz? O que só tu faz? Se a tua mensagem não chega pra ninguém. Por exemplo, tu trabalha com mensagem, tu tem uma missão de vida. A tua missão de vida é extrair ouro de dentro das pessoas, de dentro de empresários, para eles se comunicarem, para eles ganhar o palco da vida. Isso vale ouro. Então, por exemplo, a gente mesmo montou uma estratégia, e é um dos motivos que eu tô aqui, porque hoje eu tô sendo convidado, te agradeço mais uma vez por esse convite, e também tô sendo convidado por grandes players. Por quê? Porque o resultado que a gente teve no marketing, que é o que a gente estava falando agora, em 4 meses foi 100 vezes maior do que em 4 anos. Quanto que isso gerou de valor para mim? Só que eu não sou o empresário que eu descubro e guardo para mim. Eu sou um empresário que sou movido por uma causa. Eu sou apaixonado, eu amo o empreendedorismo, eu amo empreender. Além de eu amar empreender, eu amo colocar outras pessoas no empreendedorismo. Eu amo escalar, eu amo levar as pessoas de um ponto A para um ponto B. Então, quanto que isso gerou? Qual foi o meu ROI? Qual foi a minha taxa de retorno? De 4 meses eu tenho um retorno 100 vezes maior de audiência que nos últimos 4, 5 anos. Aonde deu ali 30 milhões de visualizações. Aonde teve uma interação. Pessoas curtiram o comentário e compartilharam. Uma média de 10% das visualizações. Ou seja, 30 milhões de visualizações e 3 milhões de interações. Como que eu vou embalar, empacotar a minha mensagem e entregar para as pessoas se as pessoas não sabem quem eu sou? Agora elas sabem quem eu sou. Muitas pessoas. Está chegando os nossos vídeos sobre os nossos valores, sobre o que a gente faz, por que a gente faz, para quem que a gente faz, como que a gente pode servir a sociedade, como que a gente pode servir os empresários. Isso está chegando hoje. Então, essa voz que tu dá no palco, a gente entendeu como que faz para os empresários, para os grandes líderes e para suas organizações. Então, isso é um pilar. Então, empreender, o empreendedor não tem jeito. Se ele quiser ter sucesso, ele vai ter que aprender. O empresário ele tem que ser generalista. Ele não pode ser especialista. Se ele souber só marketing, ele pode quebrar financeiramente. Concordo plenamente. Se ele souber só vendas, ele pode quebrar financeiramente. Hoje mesmo estavam dando muitos exemplos lá. A época que eu mais faturei foi a época que eu mais passei dificuldade. Por falta de descontrole. Por quê? Porque eu era bom no marketing, eu era bom no comercial. Porém, a minha retaguarda, o meu RH, o meu financeiro estava descoberto. Então, ou seja, empreender é entender de marketing para atrair o teu cliente. É deixar claro, por meio da comunicação, qual o remédio que eu tenho para a dor do meu cliente. Então, marketing é atrair essas pessoas, é mostrar a solução que tu tem para elas. Depois, obviamente, um relacionamento humanizado. O brasileiro surgia, tudo IA. Existia uma potência do mercado físico. Veio a pandemia. Todo mundo quis ir pro digital. Conheci milhares de pessoas que quebraram querendo ir pro digital. Porque não era o nicho, não é o que eles entendiam. Porque o ser humano tende a seguir padrões.
E às vezes ele sai da sua rota, ele perde a sua identidade, ele perde a identidade da sua empresa, querendo copiar o que os outros estão fazendo. A gente viu muito isso. Pessoas falam, ó, o Diego tá mexendo com um tal segmento. Eu vou fazer a mesma coisa, que o Diego deu certo, por que com o Gustavo não vai dar certo? Só que a zona de genialidade do Gustavo não está na mesma que o Diego. E aí você cai do cavalo, literalmente falando. E aí você se decepciona. Porque você não tem que ficar se espelhando e querendo copiar os outros. Olha para dentro de si, veja no que você é bom, no que você gosta de fazer e o que você faz com presteza. Na linguagem japonesa, na cultura japonesa, nós falamos qual é o seu ikigai. O que você gosta de fazer, o que a sociedade precisa que você faça e o que você é remunerado para isso. Quando você descobre essas 3 coisas, você descobre o que nós, na nossa cultura, chamamos de propósito. Então olhe para o seu propósito, olhe para o seu ikigai, use a sua singularidade, que é um dos elementos que o Diego falou aqui pra gente também, e dê o seu máximo. Pare de se querer copiar, pare de querer copiar os outros e viva a sua essência, seu empreendedorismo. De repente, a sua onda, o seu negócio pode estar em pequenos ajustes. Um exemplo claro disso, uma fruta que nós adoramos, que é o morango. Atualmente, o morango explodiu nacionalmente, simplesmente porque colocaram uma cobertura em volta dele e criaram o morango do amor. Já existia o morango, já existia a cobertura. O que fizeram foi um bom marketing em cima de um produto comum. E aí deu esse bafafá que salvou, por sinal, muitas confeiteiras, graças a Deus. Então, no seu negócio, por que você não olha com carinho e veja como diferenciar? Exatamente. Então, o que é um propósito que eu tenho de vida hoje? Ajudar a empresários a encontrar a sua rota, começando pelo Ikigai. Tudo começa pelo líder. Então, muito interessante o que tu falou, que às vezes as pessoas saem fazendo o que os outros estão fazendo. E com isso, elas corrompem, muitas vezes, os seus valores e a sua identidade o dia que elas seguem. Se tu tem perfil empresarial, tu tem que descobrir o que tu é bom, o que as pessoas pagam para ti, e tu não pode sair da rota. Então a gente criou uma imersão, Gustavo, chamado GPS empresarial, ou seja, a imersão GPS. O que a imersão GPS faz? O primeiro dia ela faz uma extração da essência da pessoa para direcionar a rota. Porque o que mais tem hoje é empresário atirando para tudo que é lado, porque os empresários, quando eles não dão certo, muitas vezes, e eles desistem, é porque eles estão olhando mais para fora, mais para o jardim dos outros do que para o seu jardim. Já tem aquela frase que, pessoal, o jardim do vizinho é sempre mais verdinho, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Esse é um grande sabotador dos empresários. Achar que a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então tu pega e segue o vizinho. Só que o vizinho, a tua essência não tem nada a ver com o que o vizinho faz. Logo tu vai ser mais um frustrado e fracassado. Então, o que eu identifiquei? Que minimamente um empresário, ele tem que, de fato, saber qual que é a sua identidade, qual que é o seu propósito. Diante disso, ele tem que aprender sobre marketing para atrair cliente. Ele tem que saber sobre vendas e relacionamento. Logo, ele vai crescer. Quando ele cresce, ele precisa de alianças de pessoas. Então, ele vai precisar de uma estratégia para construir um time dos sonhos, fazer boas contratações, com uma proteção trabalhista, com uma cultura muito forte, um regimento interno muito forte, muito organizado, porque senão tu cresce e cai. O crescimento ele gera desordem. Só que depois disso, de tu ter, saber quem tu é, de tu entender sobre marketing, entender sobre vendas, entender sobre construção, sobre perfil comportamental e uma construção do time dos sonhos. Gestão financeira. Geralmente o perfil de um vendedor e de uma pessoa boa do marketing, ele não tem muita familiaridade com o financeiro nem com o RH. Então é importante às vezes ou um sócio, ou ser casado com uma pessoa que te completa. Eu no meu caso, eu foco muito e tenho a minha zona de genialidade muito por expansão de negócio, por crescimento de negócio. Então a parte comercial, a parte de vendas, a parte de marketing é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu boto a mão e dá resultado. Logo a minha retaguarda, se eu não tenho uma pessoa para cuidar, e no caso é minha esposa, Michele, que faz com uma excelência, onde já fez mais de praticamente umas 3.000 contratações. Sabe o que é? Que é uma outra grande dor de uma empresa?
3.000 contratações, 4 causas trabalhistas revertidas a nosso favor. Quanto que vale isso no mundo corporativo hoje? Então, ou seja, construção de um time dos sonhos com proteção para ambos os lados, deixando os papéis muito bem definidos. E por último, estratégias de crescimento. Estratégias é extrair o teu melhor. Estratégias é extrair o que tu faz. Estratégia é entender o que é uma análise SWOT. Quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, quais são as ameaças do mercado, quais são as oportunidades do mercado. Um ciclo PDCA, ou seja, quais as estratégias que tu usa. É simples crescer, porém não é fácil. Então Você precisa ter uma rota. Exatamente, tem que ter uma rota. Nessas 2 décadas empreendendo, o que eu identifiquei? E isso eu tive um insight um dia viajando. Onde que eu tô? Daí eu peguei meu Waze, peguei meu GPS. Cheguei no GPS, primeira coisa que ele colocou. Aonde eu tô. Ou, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Uber. Primeira coisa que ele te pede. Aonde tu tá. Se tu não falar onde tu tá, o Uber não chega até ti. Então, aonde tu tá? Perfeito. Deve ter uma outra abinha que tu vai ter que dizer aonde que tu quer ir. Diante disso, ele vai traçar a melhor rota. Quem que faz isso? O Uber? Não, o GPS. Então, aonde tu está nas áreas da vida, pessoal, profissional e financeira. Você que está nos assistindo hoje, você tem clareza da onde que você está pessoalmente, profissionalmente e financeiramente? Isso está claro ou tu está te escondendo de alguma delas? Tu tem prazer quando chega segunda-feira? Porque se tu não tem, tu tá com um problema profissional. Tu tem prazer quando chega a sexta ou sábado? Porque se tu não tem, tu tá com um problema pessoal. E talvez se tu não tiver prazer que chega a segunda-feira, tu tá com um problema nos dois. Ou seja, tu tem 3 grandes problemas. Então, por que imersão GPS? Porque a imersão GPS ela tem um objetivo e um propósito de levar empresários de um ponto A para um ponto B. Traçar uma rota estratégica, uma rota de crescimento. Uma rota ensinando por meio de experiências, não de conteúdos rasos, e sim por cima, definindo uma rota com experiências, com planejamento para os empresários sair de um ponto A e para um ponto B. Extrair a zona de genialidade do líder e aplicar no negócio. E daí crescer como nunca cresceu na vida. A gente tem exemplos de pessoas que dobraram faturamento em 30 dias, 60 dias. Depende muito. Às vezes tem uma oferta, grandes promessas, dobre seu faturamento. Depende. Às vezes dobrar o teu faturamento pode quebrar a tua empresa. Pode sair do regime tributário. Pode impactar demais os impostos. Então, a proposta ela tem que ser verdadeira. A entrega tem que ser verdadeira. A rota tem que ser verdadeira. Por isso que a gente criou o GPS. Então, é um programa, é uma imersão. Uma imersão. Onde o empresário vai passar e 3 dias. 3 dias. 3 dias. Vai ser onde? Vai ser aqui em Alphaville. Alphaville, dia 26, 27 e 28 de setembro. 26, 27 e 28 de setembro. Então, empresário, você daqui da região já tá sabendo, hein? Final de setembro. A gente vai deixar aqui o Instagram do Diego também logo abaixo. E você já entra lá no Instagram do Diego, já fica de olho, que já tem data marcada para essa imersão de 3 dias, onde ele vai literalmente ali mostrar a rota que você, empresário, precisa trilhar com assertividade, objetividade e direcionamento para que você consiga ter êxito real no seu negócio. Não é propaganda mirabolante, não é promessas irrisórias, é realidade. São números, são estratégias que ele vivenciou, né, Diegão? Você passou por essa jornada. Então, a sua metodologia, a sua história de vida, trazendo aí o sucesso que você obteve, você empacotou isso através dessa imersão, e aí você vai estar dando essa imersão agora pela primeira vez em Alphaville, que já teve essas edições no Sul. Isso, já teve exatamente. Edições no Rio Grande do Sul, trazendo aqui para Alphaville. Então, você de Alphaville e região, em qualquer lugar que esteja vendo, venha, que em breve o Diego vai passar mais detalhes dessa imersão GPS. Não perde, hein? E GPS, Gustavo, ele é muito mais do que uma simples imersão de 3 dias. Ele é um movimento. Ele é um movimento criado para ativar o GPS dos empreendedores dessa nação. Esse é o objetivo que a gente tem. Transformar a vida de milhares de empreendedores. Ou seja, tem como. É simples.
porém não é fácil. Isso a gente precisa de estratégias, isso a gente precisa de pessoas, isso a gente precisa de conexão, de energia, e é isso que a gente faz. A gente, de fato, faz uma imersão durante 3 dias, onde a gente concentra muita energia, muito trabalho, muita referência, muito exemplo, muita história, e define a melhor rota para cada empresário escalar dentro da sua zona de genialidade. Senão o crescimento dele é provisório e é temporário, né? Quem não está na sua rota, quem não está na zona de genialidade, o seu crescimento é um castelo de areia. Então, o que acontece? Hoje, o que sustenta qualquer negócio é método. São métodos, são pessoas. Então, o grande objetivo, a gente tem um objetivo que a gente está definindo agora. A gente chegou em Alphaville e a gente está a gente está organizando o nosso ecossistema. A gente tem um ecossistema chamado Grupo Multi. O que é o Grupo Multi? O Grupo Multi tem um braço que é não só ensino, como eu posso dar uma oportunidade para a pessoa se tornar um empresário durante a imersão. Porque a gente tem a franquia Multi10. Então eu não só ensino, como eu dou garantia, e entendendo o perfil e a disposição da pessoa, dela sair com um projeto ou com um contrato para ela empreender no ramo que a gente já empreende há 2 décadas. Então, um braço do Grupo Multi. Por que Multi? Multi vem da multiplicação. Eu sou um multiplicador. Eu sou um multiplicador de empresas, eu sou um multiplicador de talentos, eu sou um multiplicador de negócios. Então, a Multi10 é um braço do Grupo Multi. Tem a plataforma Multiweb, que é uma plataforma, é um marketplace B2B, que o objetivo é conectar fornecedores a lojistas. Hoje a gente trabalha com ele exclusivo para a Multi10, onde são mais de 1.500 fornecedores e 100 mil itens cadastrados. O terceiro braço do Grupo Multi é a Multimoney. Por que Multimoney? Multimoney é um sistema de gestão financeira, pessoal e profissional. Se eu tivesse esse sistema anos atrás, isso teria me ajudado a eu não ter resultado negativo. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente tem resultado negativo a gente se esconde, ou a gente evita a gestão. E uma plataforma, um sistema financeiro que alimenta todas as tuas receitas, todas as tuas despesas e gera um relatório no final do mês com o teu crescimento, faturou quanto, qual que foi a margem que sobrou do teu negócio, quanto que tu ganhou esse mês, quanto que tu ganhou mês passado. Então, tudo que eu crio é em cima de uma dor. A Multi10 nasceu em cima de uma dor. Prosperar e dar oportunidade para muitas pessoas prosperarem por meio do empreendedorismo. Multiweb, plataforma de gestão de compras, não é de compras, é de gestão de compras, aonde conecta indústrias, importadores, fornecedores nacionais com o varejo. Multimoney, plataforma criada para gestão financeira, coisa importantíssima para o empresário. Literalmente ficou um ecossistema. Exatamente, um ecossistema. Quarto, multiviral. O que é multiviral? Nosso braço educacional. Aonde nessa linha da multiviral tem o GPS empresarial, tem o diamante viral, que são produtos educacionais para levar empresários para um próximo nível. Tanto de negócios físicos quanto de negócios digitais. E o quinto e último braço nasceu hoje, Gustavo. Hoje, durante o almoço, eu fui convidado pelo resultado que a gente teve, pelo coração que a gente tem, pelos valores que a gente carrega, fui convidado para a gente colocar uma imobiliária. Eu já tenho um amigo do ramo e ele falou assim, ó, eu preciso escalar. E faz anos que eu trabalho, mas eu não consigo levar a minha família para um próximo nível. Porque eu sinto que eu ainda sou bom, tenho relacionamento, mas eu tô com um resultado comum. E eu percebo que unir a minha excelência, unir o meu relacionamento junto com as tuas experiências, com as tuas estratégias, principalmente comercial e de marketing, a gente vai se tornar uma das maiores imobiliárias. Então daqui a pouco está nascendo aí, o nome a gente não definiu ainda, possivelmente algo ligado a multi-imóveis. O filho mais novo nem se hospedou não, né? Se fixou aqui em Alphaville de forma real ainda, já está no processo de mudança e já nasceu um filho aqui na cidade. Mas é isso que Legal. acontece, Gustavo. Quando a gente consegue ter muitos resultados,
muitas oportunidades aparecem. Só que eu sou o cara que, independente da oportunidade, independente do resultado que eu tiver, eu sempre vou olhar para onde eu saí. Porque olhando para onde eu saí, eu sei que tem muitas pessoas lá. E o meu legado e o meu papel durante a sociedade, não sei se eu vou durar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, independente de quantos anos eu ainda tiver de vida. O meu papel é olhar para trás, é olhar para onde eu saí e dar a mão para essas pessoas de alguma forma, por meio de conhecimento, por meio de experiência, por meio de resultado, por meio de uma das empresas do ecossistema, ajudar essas pessoas a escalar os seus negócios, a colocarem negócios, a sair de uma dependência, de um contrato de trabalho, de uma CLT, a criar um CNPJ, a empreender, a ousar, a crescer. Esse é o meu objetivo, isso é o que eu amo. Obviamente, se estiver alinhado com o que a pessoa quer. Porque muitas pessoas querem, Gustavo. Eu sei que hoje muitas pessoas querem, mas elas não têm coragem. Porque hoje a gente vive uma sociedade com medo. Por quê? Porque hoje a comunicação nossa prevalece. Agora com o digital isso está mudando, graças a Deus. Mas por muitos anos a gente teve uma sociedade doutrinada à notícia negativa. A melhor forma de fazer mídia, principalmente pela televisão, é colocar tragédia. É muito mais tragédia. Para chamar a atenção. É muito mais tragédia do que comédia. Então o meu papel hoje é olhar da onde eu saí, que eu sei que tem pessoas lá que estão precisando. Às vezes pode ser um comentário, às vezes pode ser por meio de uma imersão, pode ser por meio de uma franquia, mas eu tenho N formas, eu tenho multiformas de ajudar pessoas a saírem da onde estão para levar para um próximo nível. Esse é o legado que eu quero deixar. Porque você viveu isso. Eu vivi isso, então eu sei quanto é ruim estar lá. Então, e eu sei que tem pessoas que não querem estar lá. Eu não fico feliz em ver pessoas dependendo de um Bolsa Família. Desculpa, mas eu não... Por quê? Porque eu sei que todo ser humano tem potencial de não depender do governo. Só que, muitas vezes, eles estão lá por medo, porque alguém na família quebrou, alguém passou por dificuldade. O ser humano, ele nasce só com 2 medos. O medo de cair e o medo do barulho. Todos os outros medos, eles são adquiridos. E a gente também sabe como resolver, inclusive resolve no primeiro dia da imersão GPS. Então, eu acho que a única forma de fato a gente não morrer é construindo um legado. E é para isso que eu tô aqui. É para isso que eu vim para um grande centro. É para isso que eu vim para Alphaville. Para isso que eu vim para São Paulo. Para de fato ajudar a transformar a vida de muitas pessoas por meio do empreendedorismo. Que bacana, Diego. E ficou muito forte que essa mensagem, né? Que realmente o que vai mudar o seu jogo é você parar de querer ser igual a todo mundo. O que vai mudar o seu jogo de verdade é você olhar para dentro de você, ver o que você tem vontade de fazer, o que você é bom, o que traz um sorriso caloroso pro seu rosto e você consegue extrair o máximo da sua essência. É isso que muda o jogo. Não é você querer ser igual o Diego, não é querer ser igual o Gustavo, mas ser a sua melhor versão. E aí, vai ficar até quando? Patinando em tentar ser alguém que você não é e vai deixar a oportunidade passar, porque você não está sendo você. Eu acho que isso nós falamos muito hoje. Sim. Nós batemos muito nessa singularidade, principalmente alinhado ao método, Sim. que é o que você propõe nesse método Exatamente. GPS, nessa imersão. Extrair a essência do empresário, mas direcionando Sim. ele, preparando em todos os aspectos, porque além de uma preparação, você vai trazer para ele o direcionamento, você vai mostrar para ele que peças colocarem no carro, Sim. mas vai também mostrar que pode abrir a cancela do condomínio para ele poder pegar a Ferrari e acelerar na rodovia. Isso, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, que é a proposta do GPS. É esse Ground Position System. Você vai posicionar esse empresário adequadamente com as ferramentas necessárias nesses 3 dias, com a sua vivência, sua expertise e todo esse know-how que você adquiriu aí com mais de 2 décadas à frente de negócios, com quebras Sim. e ascensões. Porque se você só tem êxito, você não sabe o que é dificuldade. Então a pessoa que tem a oportunidade, por exemplo, de conversar com você, Diego, um empresário que passou por essa jornada, a pessoa vai conhecer aonde você errou. E você vai entregar para ela não só as suas dificuldades,
mostrar para elas, mas mostrar como elas conseguem ter a ascensão. E ainda mais com essa ascensão agora no digital, que é o que você está trazendo, né, essa novidade para o mercado, trazendo essa especificação desse serviço, esse produto que você construiu, que é uma ferramenta viral para que as pessoas sejam vistas. Sim. Não adianta ser bom. Na comunicação a gente fala muito isso. Não adianta você ser um excelente no que você faz, se você não mostra para o mundo que você é excelente. Que adianta você ter o segredo da Coca-Cola guardado no seu celular, mas você não entrega isso para os engenheiros de alimentação, para eles poderem divulgar isso para o mundo. Sim. Então, sempre bato nessa tecla. Para a pessoa se comunicar, você pode entender tecnicamente muito bem, mas quando você vai falar do seu negócio, você fala da forma adequada? Ou você fala com medo? Fala com receio? Fala com vergonha daquilo que você é muito bom? Imagina se o Diego hoje, com toda essa expertise que você tem, tivesse vergonha de falar em público. Você estaria escondido debaixo da mesa do podcast. No evento, você estaria na última fileira. Com certeza não seria convidado para estar num evento premium que você estava, não seria convidado para ser sócio de um novo projeto, estando aqui em Alphaville há pouco tempo. Então a notoriedade que você adquiriu é porque você se posiciona. Exatamente. E o posicionamento te traz oportunidades. Se você não se posiciona, você fica mais um escondido. Sim. E o que hoje nós estamos vendo é o quê? Não é só os maus gritando a todos os cantos, mas os bons ficando quietos. Mas a hora que os bons colocam a boca no mundo, a gente faz a diferença. Principalmente nos dias atuais aqui do nosso Brasil. Diegão, nossa conversa dá pra gente fazer uma imersão. Olha aí. Não é mais aqui um bate-papo de 1 hora, porque 1 hora a gente nem esquenta os motores de tanto conhecimento, de tanta entrega que eu sei que você tem. Mas já estamos chegando na reta final, né, desse mais episódio. Já estamos aí praticamente a 1 hora. E eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele empresário que está ali iniciando, que está na jornada, que muitas das vezes está passando por dificuldades. Dificuldades semelhantes, talvez, que o Diego já passou. Dificuldades que o empresário sabe que o Gustavo também já passou. Mas o empresário não ouve aquilo de uma pessoa que já deu a volta por cima. E é para esse empresário que eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado para ele à vontade. Bora lá. Para você que está nos assistindo, independente se for empresário ou ainda não, porque se não for, eu vou te incomodar para dizer. Eu descobri numa reflexão que o segredo da tua vida e da minha cabe na palma de uma mão. Possivelmente ao olhar para uma mão, você vai perceber que existe um M. Só que esse M ele não é de mão. Esse M é de mudança. Esse M é de mentalidade. E é por isso que eu tô aqui hoje. Para te convidar, para te mudar. Para te sair de um ponto A para um ponto B. Para te mudar teus comportamentos, para te mudar muita coisa na tua vida, mudar a tua mentalidade. Porque tudo muda. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz: nada muda, eu mudo, tudo muda. E isso começa pelo M da mudança de mentalidade. Só que eu percebi que numa mão existem 5 dedos. E eles não estão aqui por acaso. Esse primeiro dedo eu identifiquei que é o dedo da positividade. Por quê? Porque ambientes positivos vão te trazer insights positivos. Insights positivos vão te trazer pensamentos positivos. Pensamentos positivos vão te trazer atitudes positivas. Atitudes positivas vão te trazer resultados positivos. Resultados positivos vai fazer você ir para um próximo nível. Só que para ti ir para um próximo nível, além da positividade, tu tem que ter direção. Então tem que estar muito bem claro na tua vida aonde tu tá e aonde tu quer chegar. Quais são teus sonhos? Quais são teus objetivos de vida inegociável? Que você tem que escutar só você. Que você tem que escutar só o teu coração. Terceiro dedo. É o dedo que para muitos é uma ofensa. Mas a maior ofensa é tu fazer para ti mesmo quando tu não souber falar não para as pessoas e para os ambientes que não fazem mais sentido da tua nova jornada. Mesmo assim, esse quarto dedo é um dos mais importantes, que é o dedo das alianças. No meu caso, a minha maior aliança e a minha primeira aliança foi com a minha esposa, que me ajudou a ir para um próximo nível. E a vida inteira eu tenho que me aliançar com pessoas que já têm o resultado que eu desejo ainda ter. E o quinto e último dedo, talvez o mais importante.
Esse último dedo não é sobre o que você faz, é sobre o que só você faz. Qual que é a sua excelência? Qual que é a sua zona de genialidade? Então, nunca mais esqueça disso, que o segredo da tua vida cabe na palma de uma mão, com a mudança de mentalidade, com positividade, com direção, com saber dizer não, com alianças positivas e sabendo que o segredo mora nos detalhes. Diegão, ficou muito bom. Repete pra mim. O M da mão. Bem direto agora. Vamos lá. O M da mão. O M da mão. O dedo da positividade. O dedo da direção. O dedo de saber dizer não. O dedo das alianças. E o dedo que significa que os segredos estão nos detalhes. Olha só, então agora pegamos o código do sucesso do Diego, que está na palma da sua mão. O M não é M de mão, não é M de mãe, igual eu sempre ouvia falar esses desenhos na nossa palma da mão. Literalmente aqui são jornadas, são passos que o Diego conhece profundamente na sua jornada e ele tem toda essa metodologia para te levar para um próximo nível. E ele já fez o convite. Diegão, repetindo para a gente fechar então, qual que é a data que esse empresário tem que estar aqui em Alphaville em setembro para poder ver essa transformação que está na palma dele poder ser realizada? Se você buscar a rota do crescimento e deseja sair de um ponto A para um ponto B e se unir a uma nação de empreendedores que estão construindo esse movimento junto comigo, nos dias 26, 27 e 28 de setembro, 26, 27 e 28 de setembro, estaremos imersos em busca de um crescimento para ter uma realização com muito mais prosperidade pessoal, profissional e financeira. Então, se você quer crescer, se você busca a rota do crescimento, te espero aqui em Alphaville, 26, 27 e 28 de setembro. Já tem data marcada para o seu crescimento pessoal e profissional. E dessa forma eu me despeço. Diegão, meu querido, muito obrigado. Obrigado aí por esse bate-papo. Você viu que o nosso bate-papo de 1 hora aqui teve que ser acelerado, porque o conteúdo é um conteúdo de uma imersão. Sim. E quem quiser ouvir mais o Diego falar, já tem data marcada, 26, 27 e 28 de setembro, aqui em Alphaville, São Paulo. Venha participar do GPS, o movimento que vai transformar e levar o seu nível pessoal, profissional e financeiro para uma outra estação. Então, venha com a gente, estarei por lá, conta comigo nessa data. Diegão, muito obrigado por esse bate-papo. Concluindo aqui o nosso 7º episódio. Então, você, empresário que acompanhou aqui toda essa jornada, todo esse bate-papo com o Diegão, faz aquele favorzinho pra gente, dá um joinha aqui nesse episódio, ajuda a gente a divulgar esse canal e manda aqui esse link desse episódio para aquele empreendedor que precisa entender um pouco mais sobre empreendedorismo para poder dar uma alavancada nos negócios, pois essa é a premissa desse episódio, essa é a premissa desse canal, ajudar você a alavancar e entender que a jornada que você está vivendo ou que você está prestes a viver, todos os grandes empresários já passaram por isso. Então, grande abraço e até o próximo episódio do seu Talks Podcast. Fica com Deus e bora lá!